A graça e a paz a todos, amados. Uma boa noite a todos. Como é bom nós estarmos na presença do Senhor. E você que me escuta aí da sua casa, que você possa, neste momento, iniciar o seu culto racional, aquele da qual o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 12, quando ele diz que nós devemos prestar um culto inteligente. Porque quando ele diz que o culto é racional, é um culto com razão, sabendo quem nós somos e quem ele é, sabendo também que ele não perdeu o controle do universo, ele não perdeu o controle do mundo, tudo está patente às suas mãos. Eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, de número 103. Eu gosto muito desse salmo e hoje eu estava meditando justamente nele. Quando ele inicia esse cântico, o salmista vai estar dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade, é a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu conclamo você, querido, eu convoco você neste momento para bendizer, assim como o salmista propôs aqui nesta canção desse salmo, neste cântico que ele está realizando para o Senhor. Eu conclamo, eu convido você que está aí na sua casa, para que você possa bendizer, não apenas da boca para fora, mas como o salmista propôs aqui nessa canção, com todo o seu ser, com todo o nosso ser, que nesta noite nós possamos dar este culto em celebração ao nosso Deus, pelos seus feitos, porque Ele continua realizando a sua obra, mesmo que nós não estejamos reunidos em um templo físico, mas nós estamos reunidos como igreja, em nossas casas, como era no princípio, antes, quando surgiu a igreja do Senhor. Portanto, que nós possamos fazer nesta noite este benefício, que é trazer, bendizer, elogiar a Deus, louvar a Ele,
pelos seus muitos feitos. Porque haja vista, eu e você não estejamos vendo com os olhos nus, mas Ele está no controle de todas as coisas. Ele está trabalhando em nosso favor. Ele está trabalhando por nós. Ele está trabalhando para que tudo em nós corrobore ou contribua para o nosso bem. Amém? Vamos orar ao Senhor e entregar este culto a Deus pelos seus benefícios que nos tem feito, para que Ele possa continuar sendo o centro das nossas vidas. Porque, irmãos, não é fácil manter-nos focados na glória. Não é fácil manter-nos realmente com os olhos fitos em Cristo Jesus, mas que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo aconselha a igreja de Colossenses no capítulo 3, quando ele vai dizer que quem é de Cristo, pensai nas coisas lá do alto, que é onde Cristo está. Pai Celestial, nós nesse momento queremos chamar em primeiro lugar a Tua presença para este culto. Queremos, ó Deus, que o Senhor seja a maior celebridade, que o Senhor possa ser a maior autoridade neste culto, que o Senhor venha a ser honrado, celebrado, louvado, magnificado, Senhor, adorado por cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, sermos envolvidos com a Tua glória, que nós possamos, Deus, celebrar, ó Deus, a vida, porque Tu vives, e porque o Senhor vive, nós podemos ter esperanças, nós podemos acreditar no amanhã melhor, e porque o Senhor vive, nós cremos que tudo não foge do controle das Suas mãos, e porque o Senhor vive, nós acreditamos que o Senhor há de restaurar a nossa sorte, assim como restaurou, ó Pai, a sorte dos Teus filhos ali, quando estavam cativos, 70 anos no cativeiro babilônio. Pai, nós oramos a Ti e queremos celebrar ao Teu santo nome, Pai. Queremos louvar principalmente porque Tu és Deus e Tu mereces toda a honra e toda a adoração neste lugar. Queremos, ó Deus, também que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Quantas vezes, Pai, dizemos de boca que temos fé, que confiamos, que acreditamos, mas em nosso coração titubeamos, duvidamos, Senhor. Mas nós queremos neste momento lançar por terra, lançar diante do Teu altar esses nossos pecados, por negligenciarmos a Tua vontade, por não fazermos, ó Deus, aquilo que o Senhor designou para que façamos. Ó Deus, perdoa-nos por não andarmos corretamente, por não andarmos, ó Deus, conforme a Tua palavra nos ordena que andemos, Pai. Toma este culto em Tuas mãos e venha ser adorado, venha ser magnificado neste lugar, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Nós Te oramos, crendo que o Senhor, o nosso Deus, receberá toda a honra e toda a exaltação neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor a todos da Igreja de Cristo no Brasil. Estamos aqui mais uma noite para agradecer ao nosso Deus pelos benefícios que Ele tem feito para cada um de nós, amém? Então convido você, querido, a louvar ao Senhor juntamente conosco. Então convide aí os seus filhos, convide a sua esposa, o seu esposo, para juntos adorarmos ao nome do Senhor Jesus. Senhor.
você está no seu sofá e junto com a sua família, mas permita ser tocado pela presença do Senhor e o adore. Não importa o que aconteça, simplesmente o adore. Adoro
sentindo essa presença de Deus maravilhosa. Aleluia. Queremos tão somente glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, Deus, pois Tu sois merecedor de toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, todo louvor seja dado a Ti, Deus. simples apresentação. Isso é um culto de celebração ao Senhor. E devemos agradecer a Ele por estarmos aqui, porque até aqui
o Senhor, Ele tem nos ajudado. Talvez você se encontre doente. Talvez você esteja passando por alguma situação que diga, não tem mais jeito. Vai para o teu quarto, a palavra de Deus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com aquele que está em secreto, que ele ouve a tua oração. Hoje mesmo eu estava sem voz pela manhã, e chegando essa situação e tendo que louvar hoje nesse culto, eu me ajoelhei no meu quarto, implorei a Deus e disse, Senhor, o que me resta agora é só te louvar, porque louvar a Ti é meu combustível, Senhor. E ali, um milagre eu vi acontecer na minha vida. Eu hoje estou louvando porque o Senhor me curou. O Senhor me curou, irmãos. Eu pude ver a glória do Senhor, pude ver as maravilhas do Senhor se realizar em minha vida. Creia que você também irá ver a glória de Deus. Você irá ver a glória de Deus. Não somente creia, clame por Ele, busque a presença dEle. Aleluia. Oh, diga glória. Glória. Diga glória a Deus. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Você aí que está na sua casa, talvez desesperado, dizendo: Senhor, de onde virá o meu socorro? Talvez você esteja olhando para a sua despensa nesse momento e dizendo: Senhor, me ajude. Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de um suporte nesses dias, Senhor. E Deus fala ao meu coração, queridos, para te dizer: o Senhor virá ao teu socorro. O Senhor, queridos, não irá desamparar você. E eu creio que você verá o milagre vindo da parte de Deus. Que você verá que o Senhor está contigo. Portanto, amados, não desanime. Não, queridos, perca a esperança, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como é bom, irmãos, podermos ter motivos de sobra para agradecermos a esse Deus. O interessante de nossas vidas é que quanto mais nós engrandecemos o nome do Senhor, quanto mais nós louvamos a Ele, quanto mais nós nos preocupamos com a causa do seu reino,
com a expansão do Evangelho, com a expansão da sua palavra aqui nesta terra, mais Ele cuida de nós, porque assim está descrito na sua palavra. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu creio nessa palavra, eu creio porque assim eu tenho vivido essas coisas dia após dia. As pessoas podem até pensar que você não está vivendo a plenitude de Deus na sua vida, que você é um fracassado, que você não conseguiu vencer, que você não é nada, mas lembre-se de uma coisa: o Senhor está a trabalhar, e muitos verão o que o Senhor fará na sua vida e através da sua vida, para a restauração de muitas vidas. Nesse momento, nós iremos passar para uma parte também do nosso culto, onde nós iremos continuar adorando ao nosso Deus com os nossos dízimos e nossas ofertas, porque é bíblico. Lá no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 9, se eu não me engano, versículo 6 em diante, ou é 6, 9, né? Ele vai dizer que Deus ama a quem dá com alegria. Então, que nós possamos entregar nossas ofertas, que nós possamos entregar os nossos dízimos ao Senhor alegremente. Nós não estamos aqui barganhando com Deus, não fazemos isso como uma obrigação, não fazemos isso não. Nós fazemos isso com liberalidade, nós fazemos isso porque entendemos que tudo que nós temos e o que somos vem do Senhor, vem das mãos do Pai das luzes, que é o nosso Deus. Amém? Convido o Ministério de Louvor para entoar uma canção, enquanto você vai aí na sua casa preparando, né, o seu dízimo, sua oferta, para entregar nas mãos do Senhor, em nome de Jesus.
tudo que cantamos, tudo que louvamos, louvar é elogiar a Deus, né? E esse louvor, ele fala de algo que me lembra de uma passagem que diz: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Deus, ele te chamou com algum propósito. Como eu e meu marido conversou, não chamou para estar no ministério de louvor apenas, chamou você com algum propósito. E eu quero dizer para você nesta noite, porque você está em casa, mesmo você em casa, não deixe de fazer aquilo que o Senhor lhe chamou para fazer. Escuta esse louvor e deixe o Senhor ministrar o seu coração. Tudo aquilo que Ele te chamou para fazer, viva aquilo que Deus chamou você para fazer. Não viva aquilo que é de outra pessoa. Não, viva aquilo que Deus chamou você para ser. Deus, Ele quer isso de nós. Deus, Ele quer intimidade conosco. Deus, Ele quer ter mais aproximação conosco, quer estar próximo de nós. Não deixe essa chama se apagar. Cante novamente conosco. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olha todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Não pare! Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Santo é o Senhor. Obrigada, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Como é bom, irmãos, louvarmos ao Senhor. Vamos orar pelos nossos dízimos e ofertas que foram recolhidos. E logo em seguida estaremos ouvindo a palavra do Senhor, que nesta noite será ministrada pelo presbítero Eric Cleison. Essa bênção que está aqui, por sinal, está fazendo mais uma primavera hoje, né? Está fazendo mais um aninho, né? Que se passou na sua vida. Pai, nós queremos louvar o Teu nome pelos dízimos e ofertas que foram recolhidos para a Tua obra, para a manutenção da Tua casa. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar mais e mais os Teus filhos, porque eles dizimam não porque querem barganhar com o Senhor, negociar algo. Eles dizimam, Senhor, porque já são abençoados pelo Senhor. Por isso, Deus, nós queremos te pedir que o Senhor continue derramando as Tuas maravilhas, as Tuas bênçãos aos Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Queremos também aproveitar a ocasião para entregar o Teu filho, presbítero Eric Cleison, Senhor, em Tuas mãos. Que o Senhor possa, ó Deus, ajudá-lo a transmitir, ó Deus, da melhor maneira possível aquilo que o Senhor já entregou a ele em seu coração para ministrar a Tua igreja, Senhor, nesta noite. Usa-o com a intrepidez e com a ousadia do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Que não sejam as suas palavras, mas as Tuas palavras em sua boca, Senhor, falando diretamente ao coração do Teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Aleluia. Que canção maravilhosa. Que canção, queridos, tão oportuna nos dias de hoje. Pessoas que olham para si e dizem: Deus, não dá mais. Para mim já deu, Senhor. Vou pendurar as minhas redes. Vou deixar a minha fé
vou abandonar a minha esperança. Mas Deus quer dizer para você hoje, queridos, não é tempo de parar. Mais do que nunca, precisamos estar fortes. Mais do que nunca, precisamos estar firmes. Não é hora de você guardar os seus talentos. Não é hora de você guardar, queridos, aquilo que Deus entregou em tuas mãos. Não é hora de você pendurar as tuas chuteiras. Deus, aleluias, Ele conta com você, queridos. Amém? Então, enxuga as tuas lágrimas, dobre sua camisa e vamos perseverar, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, antes de mais nada, eu gostaria de pedir a sua atenção nesse momento. Gostaria que você, se você já está sentado em seu sofá, continue. Mas se porventura está fazendo qualquer outro tipo de coisa, eu quero pedir um pouco da sua atenção nesse momento. Eu quero pedir, queridos, a sua atenção para a palavra do Senhor. Desligue outros equipamentos e preste atenção, porque Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Deus tem uma palavra para você, querido. Louvado seja Deus. E já que você está em casa, já que você está nesse isolamento, não vai para lugar nenhum, então fique quieto, porque Deus quer falar contigo em nome de Jesus. Queridos, eu quero ministrar uma palavra que está no livro de Neemias, no capítulo de número 5. Então abra a Bíblia comigo, nesse livro maravilhoso, Neemias capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos ler juntos? Amém? Diz o seguinte: ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir o trigo e matar a nossa fome. E havia outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto o deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Versículo 6. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, eu fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível nós compramos de volta os nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos a outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus próprios irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio porque não tinham nada para responder. Por isso eu prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus.
para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Versículo 11: devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. Por último, versículo 12: e eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Que coisa maravilhosa, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, estamos vivendo um problema que não é de hoje. Vivenciamos, amados, um momento que insiste em acompanhar a humanidade. E esse mal se chama injustiça social. Porque será que alguns morrem de fome, enquanto outros desperdiçam alimentos em sua mesa? Vivemos dias, amados, em que a crise financeira bate à porta de muitas pessoas. Dias em que os empreendedores estão colocando a mão em suas cabeças e dizendo: o que será de amanhã? O que será de amanhã? Porque muitos já perderam a sua fonte de sustento. Muitos já perderam, queridos, o lugar de onde tiravam o seu pão. E estão desesperados. Vivemos dias em que a crise, mais do que nunca, assolará a mesa de muitos. Enquanto, queridos, uma imensidão de pessoas vive na mais absoluta miséria, queridos. Aquelas pessoas cujo tem o dever de protegê-los, de representá-los. Aqueles cujos foram eleitos para defender os direitos do pobre. Os representantes políticos não dão a mínima para isso. Como abutres e sanguessugas, roubam, amados, descaradamente o recurso daqueles que já não têm quase nada, o recurso daqueles que vivem numa situação humilhante. Seres, queridos, que aproveitam o momento de crise para enriquecerem ainda mais, para aumentarem a sua riqueza, que aproveitam o momento de desespero para sair por cima, para ganhar mais, explorando os pobres. Na noite de hoje, queridos, vamos conhecer a história de um homem que decidiu romper o silêncio da injustiça, que decidiu, amados, ser uma voz de protesto em sua sociedade. Vamos conhecer o homem que rompeu a barreira do silêncio da injustiça e disse: eu não posso compactuar com essas coisas. E esse homem se chamou Neemias. Para quem não conhece Neemias, amados, eu aconselho a você ler esse livro maravilhoso. Para quem não conhece, amados, a história desse homem de Deus, eu aconselho você a desfrutar deste livro tão especial. Neemias, queridos, foi um grande líder. Neemias foi, amados, um homem de Deus que, ao ver a situação caótica do seu povo, decidiu não fechar os olhos para a impunidade, mas ao invés disso, amados, ele se envolveu em um dos maiores projetos sociais do Antigo Testamento. Ele liderou, amados,
a reconstrução dos muros de Jerusalém. Do capítulo 1 ao 4 de Neemias, você verá que ele sai da sua zona de conforto. Ele vai de copeiro do rei a um grande líder, amados, que ao saber da situação humilhante em que o seu povo vivia, em que a nação judaica vivia, ele não pensou duas vezes e se dedicou a ajudá-los. Se você ler a história desse homem, amados, ler a história desse livro, verá que Jerusalém estava em total humilhação. Verá que Jerusalém, queridos, estava com seus muros derrubados. Verá que a porta da cidade estava queimada. A crise financeira estava assolada naquele povo. O caos, amados, estava presente naquela cidade. E Neemias incomodou com aquilo e decidiu ir para Jerusalém ajudar o seu povo e reconstruir o muro. Mas não pense você, amados, que foi uma obra fácil. Como toda reconstrução, amados, requer muito desafio. Como toda reconstrução, queridos, toda reforma requer grandes desafios. E Neemias, amados, durante a reconstrução do muro, ele teve que lidar com muitos desafios. E um dos desafios foi justamente os seus inimigos. Algumas pessoas que se levantaram contra Neemias. Algumas pessoas que não queriam, amados, ver o sucesso do povo de Deus. Algumas pessoas que não queriam que aquele povo saísse da total humilhação. Não queria que aquele povo, amados, respirasse novamente. E alguns inimigos se levantaram, mas Neemias permaneceu firme. Mas como se não bastasse, a história nos diz que um desafio ainda maior contra a reconstrução, ou durante a reconstrução, se levantou naqueles dias. Outro problema grave, amados, se apresentou a Neemias durante a reconstrução. E aqui nós entramos no capítulo 5. Neemias, ele se vê diante de uma ameaça muito maior do que aquela dos seus inimigos. Neemias se vê, amados, diante de uma ameaça muito mais perigosa que o levante de seus inimigos. Neemias contempla agora, amados, a injustiça no meio do seu próprio povo. A injustiça social presente dentro do seu próprio povo. Os nobres judeus estavam explorando financeiramente os seus irmãos. Estavam explorando a sua própria raça, o seu próprio povo. Confira comigo o versículo 1. E eu convido você a permanecer com a Bíblia aberta, queridos, para nós juntos entendermos todo esse contexto. Olha o que ele diz no versículo 1. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Perceba, queridos, que esse é o grito da pobreza, irmãos. O grito da fome. Esse povo não estava chamando a atenção de Neemias para riquezas, para posses, bens materiais. Mas esse povo agora chama a atenção de Neemias para o básico, queridos. Para o pão em suas mesas. Chama a atenção de Neemias para o pão, para o trigo. E esse povo agora começou a reclamar dos seus irmãos judeus. Eles reclamavam do seu próprio povo, dos seus irmãos.
E para que você possa entender, queridos, 90 anos antes, alguns judeus voltaram do cativeiro em que viviam para Jerusalém. E nesse processo, nesse retorno, trouxeram consigo muitas riquezas. Nesse retorno trouxeram consigo, queridos, muitas posses, bens materiais. Você pode ver isso no livro de Esdras, antes de Neemias. Esse povo, amados, chegou a Jerusalém bem, com riquezas. Mas depois de determinado tempo, porque estavam bem financeiramente, eram agora considerados nobres. Esse povo agora estava aproveitando o momento de crise instaurado em Jerusalém. Estava aproveitando a crise na cidade para explorar os seus próprios irmãos. Estavam não só tomando, amados, as posses desse povo, dos pobres de Jerusalém, porque esses já não tinham mais condições de pagar as suas dívidas por causa dos juros abusivos, como até mesmo, em último caso, escravizando os filhos dessas pessoas como forma de pagamento. Podemos ver isso no versículo 4 e 5. Perceba comigo e leia comigo nesse momento. Outros diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue deles e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar nossos filhos à escravidão. E de fato, algumas filhas já foram tomadas como escravas, e nós não pudemos fazer nada, pois as nossas terras e vinhas pertencem a outros. E aqui, queridos, devemos analisar como mesmo em tempos remotos, há pessoas que se aproveitam da crise financeira para se enriquecer à custa das pessoas desesperadas. Mesmo tanto tempo atrás, existia um grupo que se aproveitava desses momentos para aumentarem a sua riqueza. Pessoas que não veem o seu semelhante como um ser humano, como uma pessoa, mas como um objeto a ser explorado e ser usado. Pessoas insensíveis, queridos, que se aproveitam da miséria para ficarem ainda mais ricos. Quantas e quantas empresas estão superfaturando os seus produtos em plena pandemia? Políticos, amados, aproveitando-se desse caos que assola a humanidade para desviar, amados, descaradamente as verbas que deveria ser usada para a saúde. Pessoas, amados, aproveitando desesperos de pai, desesperos de mãe, para emprestar dinheiro a juros altíssimos. Aproveitando-se do momento de miséria, do momento de caos, para explorar as pessoas. E toda essa situação incomodou muito a Neemias. Toda essa situação, amados, mexeu com Neemias. Os pobres deste momento estavam, amados, desesperados. Estavam perdendo a sua casa, perdendo seus bens. E pasmem, perdendo até mesmo seus filhos para se tornarem escravos. E nós vivemos dias parecidos com o de Neemias? Sim. Neemias identificou dentro do seu povo um sistema injusto, opressor, onde a ganância por mais e por mais dominava o coração da nobreza. Um sistema, queridos, onde os nobres aproveitavam-se do desespero dos pobres para lhe roubarem os seus bens.
Os pobres, queridos, morriam de trabalhar, de lutar, para tentar pagar pelo menos o pão em sua mesa. Enquanto os ricos, enquanto os nobres daquela geração ficavam ainda mais ricos e mais ricos, contemplando a sua ganância. E em meio a tudo isso, em meio a essa realidade, algumas feridas foram abertas. Algumas feridas começaram a aparecer no meio daquele povo. E a primeira delas, queridos, a primeira ferida foi a fome. Perceba que nos versículos 1 e 2, o povo chega para Neemias, e após reclamar dos seus irmãos que estavam cobrando juros altíssimos, eles clamam o homem de Deus dizendo: Neemias, nós estamos com fome, Neemias. Nós precisamos de pão para alimentar, para sobreviver. O povo estava trabalhando, queridos, no muro. O povo estava dando gás, se esforçando, trabalhando no muro. Mas a panela na sua casa estava vazia. Mas o pão faltava na sua mesa. E a fome é implacável, irmãos, ela não espera. A fome, ela não espera. Como aquele povo poderia investir, amado, sua atenção no muro? Presta atenção em mim. Sabendo que seus filhos, suas filhas, não tinham nada para comer em casa. Como alguém pode ficar em paz, sabendo que sua família está passando fome? Essa era a situação daquele povo. Estavam trabalhando, mas o pão faltava em sua mesa. E será que essa ferida, aberta naqueles dias, está presente na nossa sociedade? Será, amados, que a fome também assola a nossa geração? E esses dias, eu vi a história de um pai de família que estava lutando para receber o auxílio do governo, estava lá naquela imensa fila na Caixa Econômica. E enquanto era entrevistado, ele clamava ao repórter dizendo: os mantimentos da minha casa já acabaram. E é duro ouvir o meu filho dizer: pai, estou com fome, e eu não ter nada para oferecer a ele. Já não tinha mais nada para dar para sua família. E quantas histórias parecidas com essa está assolando o nosso Brasil. A fome, amado, já atinge cerca de 40% da população mundial. Enquanto uns morrem de fome, outros morrem de tanto comer. Quantos e quantos estão perambulando, amado, nas ruas, disputando comida com os cães? Você sabia, queridos, que milhões de crianças são abandonadas? E grande parte destas vão mendigar pão, vão viver na absoluta miséria, sem teto, sem dignidade, sem identidade, lidando com a fome e o desespero todos os dias. E tudo isso nos mostra que o problema, queridos, não é só falta de amor. Que o problema não é só falta de amor, mas é falta de amor, de solidariedade e principalmente de compaixão. Eu li esses dias, amados, numa
entrevista uma frase que eu trago comigo. A compaixão, nesses dias, deve ser mais contagiante do que o vírus que assola a humanidade. Amém? A segunda ferida, amados, aberta por aquele sistema, estava nos impostos exorbitantes cobrados daquele povo. Acompanhe comigo o verso 4. O versículo 4 diz: ainda havia outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as terras e as nossas vinhas. Queridos, além de enfrentar a fome, as dívidas contraídas para terem um pão, aquele povo ainda tinha que pagar impostos abusivos à Pérsia. O pouco que eles conseguiam com tanta luta, com tanto sofrimento, com tanto esforço, ainda tinha que ser repartido para manter o luxo dos poderosos. E aqui eu chamo sua atenção para uma triste realidade. Você já ouviu falar que no nosso país, no Brasil, são cobrados os tributos mais pesados de todo o mundo? Praticamente tudo que nós usamos, existe imposto, existe tributo, desde o feijão até a gasolina que você coloca no seu carro. Mas o que mais pesa, mas o que mais nos deixa indignados é, amados, que praticamente nada desses impostos retornam para o pobre trabalhador em forma de benefício. Praticamente nada retorna para ele. Basicamente, quase todos os dias, um imposto novo é criado. E ao invés de voltar como benefício para as pessoas que pagam, por muitas vezes ele serve apenas para manter a corrupção no nosso país. Quantos e quantos escândalos nós já vimos na TV envolvendo corrupção? Homens que deveriam defender o povo, mas a ganância, a falta de amor o devora por dentro, fazendo com que eles acabem, matem aqueles que colocaram eles lá. E o pobre, em meio a tudo isso, coloca as mãos em sua cabeça e diz: até quando? Até quando? Mas, amados, tudo tem uma causa. E Neemias tem um grande desafio. Eu tenho que mudar isso, eu preciso fazer alguma coisa. E a primeira coisa, amados, que nós temos que entender é que devemos atacar a causa e não o efeito. Muitas vezes estamos agindo da forma errada, querendo atacar o efeito. Como isso? Imagine você sentindo dores de cabeça frequentes. E toda vez que você sente uma dor de cabeça, você corre e toma um dipirona e coisas afins. E paliativo porque passa naquele momento. E você vai atacando o efeito. Mas às vezes a causa pode ser sua visão que não está tão bacana. Está causando essas dores de cabeça. E de repente, se você usar um óculos, problema resolvido. E Neemias tem um grande desafio agora. Quais eram as causas para todo este problema? Neemias, amados, ao ouvir a queixa do povo, ao ouvir o questionamento do povo, ele chega a algumas conclusões. Há causas para estes problemas. E a primeira delas está no versículo 7, que eram juros abusivos cobrados pelos judeus
aos seus irmãos. Vamos ler, versículo 7 diz: fiz uma avaliação de tudo, e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma reunião contra eles. Amados, o que estava ocorrendo aqui nada mais era do que um termo chamado usura. Usura, amados, ocorre quando alguém se aproveita de um momento de infelicidade, de desespero do outro, para se apropriar do que ele tem. Os nobres aproveitaram-se da crise para usurpar os seus irmãos. E eu quero chamar a sua atenção para algo muito sério agora. Olha para mim em nome de Jesus. Cuidado com as suas negociações favoráveis. Tome muito cuidado. Por quê? Há pessoas que se aproveitam das situações ruins dos outros, das situações financeiras ruins das outras pessoas, e literalmente as explora, ofertando valores pelas propriedades muito abaixo do que realmente elas valem. E o pobre coitado, numa situação de desespero, onde não vê saída, acaba aceitando a oferta. É óbvio que ele aceita a oferta. E aquele que praticou essa usura, muitas vezes volta para sua casa, batendo no peito, dizendo: peguei o besta, eu fiz um bom negócio, me dei bem. Queridos, nós precisamos repensar nas nossas atitudes. Precisamos, amado, praticar os ensinamentos de Cristo. Eu me recordo de uma vez que estava vivenciando um momento difícil financeiramente. E eu tive que vender um bem que eu gostava muito. Tinha um apreço muito especial por ele. E vendi por um preço muito abaixo do que realmente ele valia. Confesso a vocês que a gente fica triste, né? No momento, mas para sanar alguns problemas, às vezes a gente faz esse tipo de situação. E alguns dias depois, a pessoa que me comprou, amados, me liga, dizendo: Eric Cleison, preciso falar com você. E eu estranhei. Tudo bem, o que aconteceu? E ele retira do bolso e diz: olha, tome de volta, porque isso não me pertence, isso é seu. Amados, eu confesso a você que eu fiquei estarrecido, sem entender, emocionado também. E ele dizia que Deus falou ao seu coração para que ele devolvesse ou presenteasse, enfim. Devemos, amados, ter sensibilidade, ouvir a voz de Deus. Os nossos irmãos não são moedas de troca. Amém? Mas existia outra causa, que essa eu considero a mais grave, a raiz do problema que estava acontecendo aqui. E ela foi a falta de temor a Deus presente naqueles homens. Perceba comigo o versículo 9. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Olha para mim.
Quem anda no temor de Deus não explora os seus irmãos. Quem anda no temor de Deus, queridos, não procura se enriquecer à custa dos pobres. Quem anda no temor a Deus pensa duas vezes em suas negociações fraudulentas, onde vai tirar dinheiro, proveito da situação caótica do povo. Quem anda no temor a Deus procura andar na verdade do Evangelho. E Neemias chama a atenção daquele povo dizendo: olha, o que vocês estão fazendo está errado. O que vocês estão fazendo está errado. Procurem andar no temor do nosso Deus. Queridos, quando nós perdemos o nosso temor a Deus, preste atenção, perdemos também a nossa sensibilidade. O nosso coração se torna uma pedra. Passamos a fazer coisas terríveis aos olhos do nosso Deus, sem nenhum tipo de arrependimento. Escuta uma coisa: o que nos livra do pecado é o temor a Deus, queridos. O que nos livra do pecado é o temor a Deus. José, ele fugiu da mulher de Potifar, porque ele temia a Deus. O cristão, amados, ele deve andar no temor do nosso Deus. E o que nós vemos hoje é que muitos políticos, e até mesmo muitas pessoas que carregam o nome de evangélicos, já venderam há muito tempo a sua consciência, porque perderam o temor do nosso Deus. Guarde esse versículo. O temor a Deus, queridos, é o princípio da sabedoria. Eu convido você na sua casa, nesse momento, a refletir: eu tenho andado no temor de Deus? Como está o meu coração? Como está a minha sensibilidade? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Mas vamos caminhar para o fim. Vamos ver agora nesse momento quais as soluções encontradas por Neemias para tentar resolver toda essa situação, para tentar resolver esse mal, ao menos minimizar, queridos, porque nós sabemos que toda desigualdade, toda injustiça só será aniquilada de fato no reino eterno de Jesus Cristo. Mas nós, como agentes de Cristo, agentes de Deus, devemos trazer essa justiça para os nossos dias. E o que é que ele fez para minimizar essa questão da injustiça social? Neemias aponta algumas soluções. E aqui eu quero chamar a sua atenção mais do que nunca, para você aplicar na sua vida. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer em meio a esse caos, essa crise financeira, essa crise moral, essa crise política que estamos vivendo? E a primeira solução, queridos, está no versículo 6. Acompanhe comigo. Quando eu ouvi a reclamação e essas acusações, eu fiquei furioso. Eita glória! A primeira coisa que eu e você devemos fazer, antes de mais nada,
é, queridos, ficar irado com essa situação, com a injustiça. A primeira atitude de Neemias, queridos, para minimizar aquele mal, a Bíblia diz que ele ficou insatisfeito diante daquela situação e ficou irado com tudo aquilo que ele estava presenciando. O texto nos diz que Neemias se encheu de ira. Neemias repreende os nobres, os magistrados, dizendo-lhes: vocês estão errados. Estão explorando seus próprios irmãos. Escute. A conformidade diante da injustiça é um pecado diante de Deus. Não podemos ver a injustiça acontecendo diante dos nossos olhos e não fazer nada. Fingir que nada está acontecendo. Nós não podemos, queridos, olha para mim. A injustiça, ela deve causar repúdio no nosso coração. Jesus nos disse no Sermão do Monte: bem-aventurados sois vós, aqueles que têm sede e fome de justiça. Devemos nos irar ao ver a injustiça, queridos. Devemos nos irar ao ver a injustiça nos nossos dias. Será que estamos com o nosso coração tão duro assim? Estamos com o nosso coração tão petrificado que não sentimos a dor do nosso irmão? Que não, amados, vemos o que está acontecendo ao nosso redor? Será que você se tornou uma pessoa tão enrijecida que não se importa mais com nada? Mas pregador, sempre foi assim. Sempre foi assim. O mundo sempre teve injustiça. Sempre o pobre foi explorado. Sempre houve fome, sempre. E o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Em primeiro lugar, procure, queridos, ficar indignado com isso. Não aceitar isso no seu coração. Amém? Devemos nos irar ao ver a injustiça. Perceba, amados, que a ira por si mesmo não é pecado. Talvez você esteja dizendo: mas o cristão pode se irar? Sim. A ira se torna pecaminosa quando nós direcionamos ela ao nosso esposo, à nossa esposa, aos nossos filhos, ou até mesmo aos nossos inimigos em busca de vingança. Aí sim, a ira se torna pecaminosa. A ira, queridos, deve ser direcionada para o mal e não para quem o pratica. O termo protestante, amados, é oriundo justamente desse protesto contra o pecado, contra todo o mal e injustiça presente na terra. Todo esse sistema corrupto, falido, deve arder insatisfação em nosso coração. Será, queridos, que o nosso coração já está tão conformado? Será que simplesmente nós viramos o nosso rosto e nos convencemos que nada está acontecendo, que sempre foi assim? E você, como cristão, não tem nada a ver com isso? Será? Em primeiro lugar, Neemias te convida a protestar, queridos, a não aceitar isso, se indignar,
Neemias, quando ouviu aquela situação, ele ficou furioso no seu coração. Como é que isso pode acontecer dentro do nosso próprio povo? E por fim, a segunda lição encontrada por Neemias, e a última que eu quero me ater nessa noite, está nos versículos 8 e 10. Neemias agora está falando para os ricos, para os nobres, os judeus acusados de praticarem a usura. Vamos ler. Neemias 8 diz o seguinte, versículo 8: Eu, Neemias, disse a eles: na medida do possível nós compramos de volta nossos irmãos judeus, que haviam sido vendidos a outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Por isso eles ficaram em silêncio, porque não tinham resposta. Eu e meus irmãos e meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com os juros, com essa cobrança absurda e abusiva. Sabe qual foi a segunda solução encontrada por Neemias? Eu considero ela a mais importante, a principal arma de mudança de comportamento. Foi o seu exemplo. Neemias não era um hipócrita que estava gritando em um palanque por mudança, mas pelas costas praticava as mesmas atrocidades daqueles a quem ele acusava. Perceba que a estratégia usada por Neemias foi: eu fiz primeiro, agora vocês devem fazer. Agora vá vocês e façam também. Escute, muitos de nós até nos iramos com a injustiça, até nos indignamos com a injustiça, mas falhamos gravemente quando é a hora de mostrar o nosso exemplo. Nosso discurso é um, mas o nosso exemplo é totalmente antagônico a ele. Cobramos do governo mudança, mas não respeitamos uma simples fila. Cobramos honestidade do governador e do prefeito, mas será que essa honestidade que tanto pedimos existe em nós? Cobramos mudança de nossos governantes, mas sequer mudamos a nós mesmos. Olha para mim em nome de Jesus. Preste atenção. Antes de mudar fora, precisamos mudar dentro. Antes de clamar por justiça, a justiça deve habitar dentro de nós. Eu desafio você, queridos, a influenciar pessoas com o seu exemplo nesses dias, a motivar pessoas com o seu jeito de ser. Mas Eric Clayson sempre foi assim. Eu nunca vou conseguir mudar o mundo. Isso é verdade. Você quer mudar a realidade do mundo? Comece mudando a realidade ao seu redor. Existe um pensamento, amados, que tem uma verdade muito interessante, que desde a primeira vez que eu ouvi, eu trago para a minha vida. De Mário Sérgio Cortella, que diz: faça o seu melhor nas condições que tem, enquanto não surgem condições melhores para fazer melhor ainda. Seja você primeiro a mudança que o mundo precisa. Neemias pode não ter acabado com o sofrimento mundial, mas sem dúvidas, queridos, ele ajudou a mudar a realidade das pessoas que estavam ao seu redor. E a Bíblia nos diz que, após ouvir as palavras de Neemias, os nobres
não só devolveram tudo o que tinham tomado dos pobres, como também prometeram não cobrar deles mais os juros abusivos. Acompanhe comigo o versículo 12. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está nos pedindo. Que coisa linda, queridos. Deus nos conclama a sermos Neemias da nossa geração. Vivenciamos dias difíceis, é verdade. Vivenciamos, amados, mais do que nunca, momentos em que precisamos de Neemias, de pessoas dispostas a se indignar, a fazer a diferença, a dizer: eu posso fazer alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa para mudar a realidade ao meu redor. Qual o legado que você vai deixar para a sua geração? Qual o legado, queridos? Muitos Neemias existiram durante a história da humanidade. Muitas e muitas pessoas que se indignaram e decidiram fazer algo mais, de sair da sua zona de conforto e dizer: eu posso fazer alguma coisa. Neemias estava no palácio do rei, era copeiro do rei, ele não precisava se envolver em tudo isso, mas ele disse: eu não posso ficar calado em meio a tanta injustiça. Eu não posso ficar calado vendo tudo isso acontecer diante dos meus olhos. Pastor, eu desafio você a ser uma voz que clama no deserto. Você que diz dentro do seu coração: eu não sei falar, eu não posso fazer nada. Mas, queridos, as suas atitudes às vezes falam mais alto do que qualquer discurso que você poderia ter preparado. Nós conhecemos pessoas, não só na nossa igreja, mas ao redor do mundo, pessoas que às vezes não têm tanto talento ao falar, mas têm um coração disposto a amar, mas têm um coração disposto a ser uma voz no meio da injustiça. Pessoas que são sensíveis, pessoas que têm um coração quebrantado diante da maldade que assola o nosso mundo. Pessoas, amados, que ao ver a injustiça diante dos seus olhos, dizem: isso não é correto, não pode ser assim. Tanta desigualdade, tanto mal, enquanto uns têm tanto, outros não têm quase nada. Eu posso fazer alguma coisa. Eu convido você a ser um Neemias da sua geração. Mude a situação ao seu redor, querido. Seja hospitaleiro, seja generoso, faça algo mais. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa abençoar a sua semana, que essa palavra possa ser aplicada no seu coração. E vamos orar. Amado Espírito Santo, que esta palavra possa produzir vida no nosso coração, Senhor. Que ela, no mínimo, ela possa nos incomodar. Que não está correto taparmos os nossos olhos diante da injustiça, mas que possamos ser uma voz de protesto diante de tanta maldade. Deus, que o Senhor possa inquietar o nosso coração. Deus, que o nosso coração, que muitas vezes está insensível, possa se tornar sensível à Tua voz. Que o Senhor possa abençoar essa vida que está me ouvindo nesta noite. Deus, abençoe esta casa, Senhor. Abençoe esta família. Deus, eu clamo, ó Deus,
nos ajuda em meio a tanta injustiça que assola o nosso mundo. Oh Deus, clamamos para que o Senhor chegue com provisão à mesa daqueles que já não têm mais nada. Deus, que o Senhor possa incomodar corações para ver a realidade ao seu redor, porque muitas vezes nós somos tão egocêntricos, tão egoístas, porque a nossa despensa está cheia e não nos preocupamos com o nosso irmão que está ao nosso lado muitas vezes. Deus, que o Senhor possa nesses dias abençoar estas vidas. Nós clamamos a Ti, Senhor. Muda a nossa realidade. Deus, converte o coração desses corruptos. Traz temor, Deus, nesses corações. Porque, como diz na Tua palavra, um dia o Senhor julgará todas as pessoas. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Um forte abraço e fiquem com Deus.